teremos vídeo de treino. Eu vou fazer um vídeo nesse formato aqui na academia. E dentro desses vídeos dos treinos eu vou passar algumas dicas, eu vou falar alguns sobre métodos, eu vou falar sobre curiosidades, eu vou falar sobre biomecânica, execuções de exercícios. E eu quero que você me acompanhe. Eu vou fazer um canal agora e eu vou ficar alimentando esse canal com vídeos. Eu vou tentar chamar pessoas para fazer os treinos comigo, amigos, conhecidos, alunas. E eu quero fazer vídeos assim. Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Esse aqui é o Guto Safado, olha. Palmeirense. E aí, galera, com certeza. Mas é isso, né? O cara não pode ser perfeito. Ele tem que ser gente boa, mas tinha que ter alguma coisa ruim nele. Eu voltei mais cedo do médico. Eu tive uma lesão jogando bola no meu adutor. E isso tá me limitando muito o meu treino. Só que com o exame de hoje, eu descobri o que eu já sabia, que eu vou precisar fazer muito fortalecimento, porque como foi uma lesão de um mês atrás, ela não aparece na ressonância, mas eu vou precisar fazer fortalecimento, tomar anti-inflamatório e tomar algum relaxante muscular. Meu treino está bem limitado e hoje eu vou mostrar mais ou menos como ele vai funcionar. Eu vou filmar a mobilidade agora, porque eu vou precisar fazer bastante por conta dessa lesão, preciso alongar, preciso fortalecer. E eu tô aqui na academia, aquela minha aluna de Elizabeth, ela tem 64 anos, toda alongada e eu aqui todo lascado. Hoje a mobilidade vai ser bem simples. A gente vai fazer basicamente, nesse movimento eu já sinto bastante aqui. Ela foi uma lesão que veio do adutor e passou pro meu abdômen. Então alguns movimentos de alongamento e até de flexão de tronco eu sinto bastante. Então eu tô sentindo aqui, fazendo esse movimento, então eu vou fazer ele bem reduzido para não forçar a lesão e acabar piorando. Eu não quero que se torne algo grave para eu não precisar fazer cirurgia, mas brevemente a gente vai ver como vai ficar. Eu pensei que estava ruim alongar o outro lado, mas quando eu faço esse lado aqui, eu sinto muito mais o adutor por estar alongando o meu corpo na diagonal. Isso faz com que doa bastante. Então, tomar cuidado no treino, ver o que eu vou poder fazer, o que eu não vou, evitar movimentos que gerem uma sobrecarga nessa região para, como eu disse, não agravar o que já está ruim. O mais engraçado, como eu estava conversando com a médica hoje, é que aquele ditado é muito real: casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sei prevenir lesões, eu trato lesões, mas quando se trata de mim eu sou meio negligente às vezes. Acho que é porque estar na academia ainda é uma incógnita para mim, no sentido de se eu gosto ou não. Na questão de treinamento, na questão de exercício físico, ainda é uma coisa que eu estou buscando. Eu espero que com os vídeos eu tenha um incentivo maior, tanto para produzir conteúdo, quanto para treinar mesmo o meu corpo. Eu acabei de pensar nesse alongamento aqui, que basicamente eu deixo minha perna cruzada assim, e eu jogo todo o meu corpo para a lateral. Está sendo bem interessante, está tendo um alongamento bom. Está tendo um alongamento bom nessa região aqui dorsal. Quase um pilates. Não sabia, mas eu estava precisando disso. Por incrível que pareça, eu fazer esse movimento de alongamento de adutor não dói tanto quanto fazer a flexão de quadril que eu estava fazendo agora com alongamento de joelho. Essa lesão que eu tive foi jogando bola. Provavelmente foi em algum momento com o corpo quente eu acabei não sentindo a lesão na hora, mas quando chegou a noite começou uma queimação, começou um desconforto. E no outro dia pela manhã eu fui pra praia, fui chutar uma bola, aí foi quando desencadeou tudo. Toda a dor estava insuportável, eu achei até que poderia ser uma outra coisa, uma apêndice ou algo do tipo, mas ainda bem que não é, mas infelizmente é alguma coisa. Eu espero estar enquadrado aí, eu vou olhar pelo espelho. Mas eu tô aparecendo. Isso aqui vai ser um exercício bem simples, sentar e levantar, mais para uma ativação de forma controlada aqui do meu quadríceps e do meu quadril. Eu vou tentar fazer
agachamento depois, para ver se eu vou sentir alguma coisa abaixo dessa amplitude. Provavelmente eu vou sentir porque nossos adutores eles ajudam na extensão, que é esse movimento aqui. Então, como ele está com essa lesão, provavelmente eu acabe sentindo o meu adutor. Depois eu vou dar uma dificultada aqui, fazendo com uma perna só, para ver se eu vou sentir alguma coisa também. Agora que eu já fiz algumas repetições com as duas pernas, eu vou dar uma forçada, eu vou fazer unilateral. Será bem próximo do que é um pistol, que a gente levanta a perna e sobe só com uma. Ó, desequilibrei, mas não senti nada. É um bom sinal. Mas eu queria estar bem. Tô com saudade de jogar bola. 4. Acho que eu me perdi na conta. Vamos dizer que eu fiz 10 desse lado. Esse lado, por incrível que pareça, apesar de não ter lesão, por ser meu lado esquerdo, eu acabo tendo um desequilíbrio bem maior. Mas tá indo bem. Eu não tô treinando perna direita, eu tô fazendo isso, já tô ficando ofegante. 7, 8, 9, 10. Até então tá dando tudo certo. Eu vou aumentar 2 quilos. Esse aqui é um kettlebell de 8. Bora ver se eu sinto alguma coisa. Agora que eu aumentei, deixa eu me enquadrar aqui, eu tô vendo pelo espelho. Agora que eu aumentei 2 quilos, eu vou tentar fazer 10 repetições de novo, mas isso é bem chato, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito ativo no geral. Às vezes quando eu tô muito pilhado eu gosto de correr, eu gosto de extravasar, e isso tá me possibilitando de muitas coisas. Tipo, eu poderia estar fazendo outro esporte, não necessariamente futebol, ou então praticando alguma luta, só que eu tá doendo para me movimentar, movimentos simples do dia a dia tá prejudicando, então isso tem me deixado bem estressado. Esse último mês de dezembro, eu me lesionei no final de novembro, foi um mês bem pesado assim, questão de estresse. Eu já tinha pegado 10 quilos aqui, eu acabei de ver. Isso é um sinal para eu fazer com 2 pesos de 10. 1, 2, 3, 4. Eu acabei me desequilibrei agora no começo e eu senti o meu punho. Foi também jogando bola, diga-se de passagem. Eu caí e apoiei minha mão na queda, deu um estalo, deu uma inchada, eu usei uma munhequeira por um tempo. Tinha parado de doer, mas de vez em quando eu acabo sentindo por conta de algum movimento específico. Tipo agora esse movimento que eu fiz de rotação e extensão de punho, acabou dando uma estalada, não sei se deu pra ouvir, mas deu uma dorzinha aqui no pulso. Mas nada de novo no front. Eu não senti nada, aumentando 2 quilos a mais. Aqui eu só consigo aumentar agora com esse kettlebell para 22 quilos, ou então 2 de 10, ou 2 de 8. Mas eu vou fazer agora, voltar pro agachamento com as duas pernas, bilateral, fazendo com os 2 pesos de 10. Agora que eu descansei, eu vou tentar fazer com os 2 pesos de 10. Eu tiro o chapéu que estava escondendo um pouco minha beleza. Mas bora ver se eu vou sentir alguma coisa. Eu espero que não.
mas é um risco que a gente corre. A vida é feita disso, de riscos. Não senti nada. Mas é interessante, bora ver. Eu vou tentar com uma perna. Também não senti nada. Isso significa que estava muito leve as 2 primeiras séries, mas quando se trata de exercício, lesão, todo cuidado é pouco. E a gente não deve forçar muito, principalmente nesses primeiros contatos, exercícios mais instáveis. Toda vez que você, ou se você for personal, professor, aquele seu aluno estiver voltando de uma lesão, por mais chato que seja para ele, ou até para você mesmo, começar essa progressão de carga desde o início, ou de uma carga segura, é importante que ela seja reduzida por prevenção mesmo. Eu acho que é muito chato ter no currículo que lesionou algum aluno, e também é muito chato estar lesionado como aluno. Então sempre tome cuidado quando voltar de lesão, voltar de férias dos treinos. Sempre voltem com cautela, porque isso é bem importante. Por culpa da lana, eu precisei de mudar o lugar da câmera e pegar a minha máquina. Então eu vou passar para uma outra máquina e eu vou fazer ali na cadeira extensora. Eu vou ensinar umas dicas para vocês sobre a questão de ativação dos músculos. Como ativar mais o músculo médio, vasto medial, e como ativar o músculo vasto lateral. Porque a variação até do pé de vocês no exercício, a gente tem uma ativação bem maior da região da perna. Então isso é bem importante ressaltar. Por questão de espaço e lógica para gravar esse vídeo, ele vai ficar assim, vocês vão ficar só com a minha perna e minha voz. E qual vai ser a primeira dica aqui? A carga está bem leve, tá aqui 2 barras. E o que eu quero dizer, quando a gente faz com a perna reta, apontada para cima, sem nenhuma abdução ou adução de pé, a gente tem uma ativação como um todo da perna. Ó, como vocês podem ver, a perna está ativada como um todo. Porém, se eu fizer uma leve abdução de pé, eu tenho um recrutamento maior do meu vasto medial. Por quê? Porque a sobrecarga tende a ficar mais em cima dele, porque ele está mais exposto, ele está lutando mais contra a gravidade, com o braço de alavanca. Então é como se essa parte aqui fosse mais exigida do que essa, só pelo fato do meu pé estar abduzido. Então, ó, o meu tem uma ativação muito maior. Então, beleza, eu quero ativar um pouco mais essa região de fora, região do vasto medial, do vasto lateral. A gente pode fazer o quê? Pode trabalhar assim, reto, que a gente vai ter ativação geral, mas se eu quiser dar uma ênfase um pouco maior, por menor que seja, isso faz total diferença no sentido de estética, no sentido de detalhamento dos músculos. Então eu vou fazer uma adução de perna. Fica muito mais interessante se a gente fizer esse movimento. Ó, vocês conseguem perceber que tem uma ativação muito maior dessa parte, apesar de ter uma ativação do vasto medial, essa parte está muito mais tensionada, porque eu fiz uma adução do pé. Então, seguindo a mesma lógica, quando eu fiz uma adução do pé, eu deixei mais exposto a parte medial, a parte lateral do meu vasto, fazendo com que a sobrecarga, a gravidade, a tensão incida mais sobre ele. Então, tendo um recrutamento muito maior. Você pode achar que é besteira, mas simples ajustes traz uma qualidade muito maior para os músculos da sua perna. A câmera está bem na entrada da academia, entre eu e a entrada, ou então entre a entrada e eu. Então provavelmente vai passar gente durante as séries. E agora a gente vai começar a treinar direito. Primeiro eu vou fazer com o pé totalmente apontado para cima, sem adução ou abdução. A gente vai começar com uma carga aqui leve. Esse movimento eu não sinto essa minha lesão do adutor, muito pelo fato de não ter flexão de quadril. Como meu quadril aqui está estabilizado, eu tenho só a extensão do joelho, eu não tenho um recrutamento tão grande dos meus adutores. Isso faz com que eu traga uma segurança melhor para fazer o exercício e eu não sinta dor. Então eu posso progredir carga bem. Eu
Tô percebendo esses dias que eu diminui a quantidade de carboidrato na minha comida. Tem refeições que eu tô fazendo com carboidrato bem mais baixo. Eu tô fazendo alguns lanches também à base de carboidrato, porque a gente precisa. Mas isso tem trazido uma qualidade melhor para os meus músculos. Eu tô percebendo que eu tô ficando mais seco. Eu tô me alimentando bem, eu tô batendo a meta de proteína, mas eu tô ficando mais seco e meus músculos estão ficando mais visíveis. Coisas que eu só consegui ver quando eu tinha 89 quilos. Hoje eu tô com 93 e esse aspecto tá voltando e eu tô feliz com isso. Eu fiz uma série, vou dar um descanso. Ali ó, passou primeiro. Eu acho engraçado que existem pessoas que têm problema com isso. Mas qual é o sentido de eu me estressar com esse acontecimento, se aqui é um local público, se é um local que passa muita gente e não tem sentido. Uma coisa é a pessoa ficar ali na frente da câmera, mas ou de propositalmente, ou então por não estar prestando atenção e eu falar, olha, tá gravando ali. E tipo assim, conversar uma boa. Agora tem pessoas que ficam com raiva, faz careta e tudo mais, eu acho isso totalmente desnecessário. E eu acho que isso é mais uma falta de bom senso de quem está gravando o vídeo em si do que quem está passando, porque quem está passando está usando o seu livre-arbítrio de liberdade, de caminhar, de estar pagando o lugar e usufruindo dele. Então eu acho que a gente tem que ter bom senso, principalmente se estiver gravando, entendeu? Eu aumentei 2 barras, ainda está bem leve. Eu vou ajeitar o banco um pouco para frente, que eu estou sentindo que eu estou exigindo muito aqui da minha articulação. Ó, ficou bem mais confortável. Essa questão do banco e do ajuste do pé é muito importante. Sempre que vocês estiverem fazendo, principalmente cadeira extensora, que tem uma sobrecarga no joelho, para as pessoas que acabam sentindo dor, isso pode ser um fator muito importante para você sentir ou não dor no joelho. Esse ajuste do pé, ele sempre tem que estar nessa direção. Tem sempre entre estar aqui nessa articulação do tornozelo. Porque se tiver muito na canela, dependendo da carga e do conforto do acolchoado da academia de vocês vão acabar sentindo dor. Então não é interessante, isso até prejudica o aumento da carga, porque você vai ficar numa luta entre usar a sobrecarga do exercício, usar a sobrecarga do exercício e lutar para resistir à dor que o encosto está fazendo na canela de vocês. Outra coisa que não pode ser muito no pé. Se tiver muito no pé, vocês vão ter uma sobrecarga muito maior no tornozelo de vocês, nos ligamentos e tendões. Isso pode fazer com que depois do treino vocês passem a sentir dor e com a rotina do dia essa dor se agrave. Então sempre tentem ajustar regular o encosto aqui do pé na articulação, como está aqui, ó, bem na articulação, é onde eu tenho mais força, onde eu consigo fazer essa flexão, essa dorsiflexão. A questão aqui do banco, como é que eu sei se está bom ou não? O banco não pode, o encosto do banco não pode estar pressionando muito e também não pode estar muito aqui fora. Se tiver muito aqui fora, a gente tem uma sobrecarga maior do joelho por conta do braço de alavanca. Aqui é nosso eixo, nossa articulação eixo aqui. Isso faz com que, se eu tiver muito na frente, eu tenha uma sobrecarga muito maior. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que aproximar a nossa articulação o máximo do eixo da máquina. Isso faz com que a gente trabalhe junto com a máquina, trazendo conforto para a nossa articulação, prevenindo lesão e às vezes até tratando, porque algumas lesões no joelho, algumas fraquezas no joelho, algumas dores, elas vêm pela fraqueza do quadríceps. E a extensora ela é um músculo que trabalha basicamente isolando o quadríceps. Isso faz com que, se a gente souber como manipular as variáveis durante o treino, durante os exercícios, a gente consegue tratar o joelho. Eu tenho muitos alunos que eu tratei o joelho usando a cadeira extensora. Eles não deixaram de fazer, eu simplesmente fiz os ajustes. Quem precisava fazer isometria, eu fiz isometria. Quem precisava ganhar amplitude, eu fiz ganhar amplitude. Então muitas das vezes não é tirar um exercício, às vezes é simplesmente ajustar ele. Tá bem tranquilo. Tava dando uma descansada, tava vendo como é que tava o ângulo do vídeo, o áudio, tá bom.
na medida do possível. Eu vou aumentar um pouco mais a carga aqui. Vou colocar 50 quilos, é quase um terço, um pouquinho mais de um terço da máquina. E bora ver se eu vou sentir alguma coisa. Eu acredito que eu não vá sentir nada, mas vamos lá. Tá leve, eu vou aumentar mais 10 quilos. Ficou bem de boa. Na próxima série eu vou aumentar mais 10 quilos. Acho que deu pra chegar tranquilamente em 10 repetições. Coloquei 70, agora a gente está com metade da carga da máquina. Eu lembro que em 2022, 2023 eu andava muito de bike. Isso fez com que eu ganhasse muita resistência na perna, força também. Foi a época que eu pegava maiores cargas assim treinando perna. Eu cheguei a fazer agachamento livre com 50-50. Essa máquina aqui eu zerava ela tem 149 quilos, 150 quilos, eu zerava ela tranquilamente. Eu lembro que eu também fazia, uma vez um amigo meu chamou pra gente fazer um treino, a gente fez 100 repetições de aquecimento, de cadeira extensora. É uma coisa que às vezes dá pra fazer uma loucura dessa, mas não vale a pena fazer muitas vezes, nem fazer em todo o treino, porque isso aumenta muito o volume, aumenta muito a tensão sobre o joelho, principalmente porque, como é um aquecimento, vão ter outros exercícios e isso, com o passar do tempo, se tiver em todo o treino de vocês, isso pode acabar comprometendo a articulação. Se você tiver uma condromalásia, pode agravar, subindo os níveis. Quando a gente chega no nível 4, já é um nível precário, assim, que dificilmente a pessoa não sente dor. Em algum momento do dia ela vai sentir dor, então condromalásia é uma condição natural do nosso corpo, assim como a sarcopenia, a perda de massa muscular, perda de densidade óssea. Então são coisas que, como a gente anda, a gente tem uma rotina, sobe escada, a gente tem esse desgaste da patela em contato com o fêmur. E às vezes existem alguns exercícios que acabam sobrecarregando, existem alguns esportes que acabam sobrecarregando e aumentando ainda mais esse desgaste patelar. Então, por conta disso, é importante ter cuidado com os exercícios que a gente tem no nosso treino, com o volume de treino que a gente tem, para não comprometer essa articulação e outras. Vamos lá, aumentei 20 quilos, né, para 70, metade do peso da máquina. Eu ainda acho que está bem de boa, mas eu vou segurar isso por enquanto. Ainda falta eu fazer leg. Eu pensei agora aqui que eu vou fazer um drop. Para quem não sabe, o drop basicamente é reduzir carga, mas ela pode ser ou até a falha, ou então a gente pode determinar repetições. Então eu posso reduzir a carga 2 vezes e fazer de 8 a 10 repetições. Assim como eu posso reduzir a carga 2 vezes e fazer até a falha. Então é muito importante saber o que você quer durante o treino. E evite fazer, se não for um treino específico para métodos avançados, evite fazer métodos avançados no começo do treino de vocês. Isso desgasta muito e faz vocês perderem desempenho em alguns exercícios que são posteriores a esses. Principalmente se você for fazer um aquecimento e tudo mais, eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que tem que ter uma estratégia. Se você for fazer, que tenha uma estratégia. Não faça deliberadamente assim, vou fazer um drop aqui para aquecer, porque pode prejudicar lá na frente o treino de vocês. Mas também isso pode ser um método que a gente chama de pré-exaustão, que a gente causa uma fadiga quase ali máxima do músculo para ter um recrutamento maior, uma conexão corpo e mente maior com o corpo. Então isso faz com que, às vezes, existem pessoas que têm uma dificuldade de entender a musculatura que elas estão ativando. E isso faz... Tchau, tchau. Isso faz com que
a pré-exaustão ajude elas nisso. Então elas têm uma ativação melhor do corpo, tendo uma contração e, consequentemente, fazendo um treino melhor. Agora eu fiz extensora. Como eu disse, eu estou com dificuldade para fazer alguns movimentos de flexão de quadril. Eu estou priorizando cadeia aberta. E vamos lá. Ajustar a cadeira flexora. Geralmente a gente tem aqui o eixo da máquina que faz com que suba e desça. O nosso joelho tem que estar bem próximo disso. Ah, mas está passando muito aqui a região da... Meu joelho está muito distante do encosto. Quando se trata desse exercício, existe muita variável de tamanho de fêmur. Então, muitas das vezes o encosto, a ergonomia da máquina vai fazer com que você tenha a impressão que o seu joelho está muito na frente ou então muito atrás. Aí você vai entender que você vai ter que se adaptar ao máximo possível à máquina, se a máquina não se adaptar a você. Então, nesse caso aqui, eu estou no 2 e eu coloquei no 4 ali. É um antes do último, que eu acho que fica interessante. Ó. Meu joelho está bem na direção do eixo, isso é muito importante. Segue o mesmo critério da cadeira extensora. Quanto mais próximo do eixo, menos tensão a gente tem no nosso joelho, menos sobrecarga. Porque se estiver muito na frente, a gente tende a jogar muita força nos nossos tendões aqui, da parte de trás do joelho. E se estiver muito atrás, a gente força muito o joelho, porque ele acaba ficando em hiperextensão. Aqui tem 40 quilos, eu vou fazer aqui, tá bem de boa. Mas eu vou fazer uma pausa, um pico de contração e vou voltar com cadência. Pico de contração e vou voltar com cadência. Antigamente, quando eu fazia esse exercício, eu costumava sentir muita cãibra. E isso era mais uma questão de alongamento e de falta de exercício mesmo. Porque a cãibra ela pode ser tanto por desidratação, pode ser também pela falta de potássio, por conta das bombas de sódio e potássio, da contração muscular. Então, às vezes, essa falha faz com que a gente sinta cãibra, como se o nosso corpo falasse: ei, tu é exausto, precisa parar. E também pela falta de alongamento. Às vezes, pela falta de alongamento, a gente faz um movimento que o nosso corpo não está acostumado e ele acaba sentindo uma cãibra. A gente tem a contratura, que seria... A cãibra, basicamente, é como se os músculos de vocês emboletassem. Se a gente tivesse uma contração ali involuntária e irregular. Pode ver que muitas das vezes, quando a gente tem uma cãibra, o nosso músculo ele muda o formato. Não que ele não possa fazer aquilo, mas como é involuntária e muitas das vezes irregular, causa desconforto. E geralmente uma das piores que tem é quando a gente está dormindo. Quem teve uma cãibra dormindo aí sabe como é isso, acordar com cãibra é horrível. Principalmente se for posterior. É uma delícia. Tá bem de boa, mas como eu disse, por conta dessa lesão, treinei perna poucas vezes e eu tô fadigando bem rápido. Mas eu consegui manter a alimentação. Cardio eu não tô fazendo direito, por conta do meu cardio ele ia muito pela questão do futebol e corrida de vez em quando, mas eu vou tentar aumentar mais 2 barras, 10 quilos, eu vou botar 50 lá e ver como é que fica. Ai. De novo eu tava vendo a angulação da máquina, a angulação da câmera da máquina já. Acabei batendo de cabeça ali. É engraçado, quando a gente bate a cabeça a gente dá uma lagrimada, dá uma agonia. Mas vamos lá. Eu vou fazer um drop 50, 40 e 30. Eu vou tentar fazer 8 repetições em cada drop. Como eu disse, a gente pode deixar ele tanto até a falha quanto com repetições determinadas, pré-determinadas. Então eu vou tentar fazer 24 repetições no total, 8, 8, 8. E vamos lá. 1, 8. Foi uma outra coisa em relação ao drop. Geralmente ele não tem um descanso entre as séries. É o tempo de tu diminuir a série e continuar de novo. Agora, se tu for malandro,
estiver treinando com o personal, com o professor, dá aquela enrolada para diminuir a carga e se vocês ganham um intervalo maior de exercício de um pro outro. Perdi na contagem, mas acho que agora é 8. 8. Ai, delícia. É engraçado essa agonia que vai dando. Eu tô fazendo esse drop porque eu quero aumentar o volume. Métodos avançados, muitas das vezes ele é mais pra... Tava dando uma enrolada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Métodos avançados, muitas das vezes, é pra gente otimizar o tempo. Tem pessoas que têm um intervalo, tem um tempo para treinar muito reduzido. Isso faz com que o treino delas precise de um volume adequado para elas terem resultados e também fazer com que elas tenham um potencial, que eu digo assim, de ação do músculos. Então, às vezes, existem pessoas que têm biset no treino para reduzir o tempo de treino, triset, existem pessoas que fazem. Existem pessoas que mesclam o treino com cardio, com exercício aeróbico, com intervalo ativo. Então, o método avançado tem que saber ser usado dentro do treino. Você não pode simplesmente usar o método avançado, porque se você tiver um volume muito grande, vamos supor que você tem 6 exercícios, nesses 6 exercícios tem 6 métodos avançados diferentes. Beleza, seu corpo vai provavelmente passar por uma coisa que ele nunca passou fazendo treinos normais de academia, mas, como eu disse, a gente precisa ter um estímulo diferente, mas o excesso desse estímulo pode prejudicar vocês, tanto na questão de lesões, possíveis lesões, quanto na questão de falta de ganho de massa muscular. Porque quando a gente sobrecarrega o corpo, ele precisa de um tempo maior para se regenerar, fazer a síntese proteica, a regeneração do tecido muscular. Então, quando a gente começa a bater muito no corpo, no sentido de treinar muito pesado, muitas das vezes, isso faz com que retarde o processo de ganho de massa muscular. Então, ao invés de você ganhar, ou você estagna, ou então quando você faz ali a sua consulta com o nutricionista, você faz a sua biopedância, você acaba perdendo massa muscular. Então, é por isso que saber usar os métodos avançado de treino tem que ser muito bem pensado. Um exemplo, eu fiz uma série aqui, eu percebi que eu tenho pouco tempo, que eu vou dar uma aula, e eu decidi fazer um drop. Então, vamos supor, eu fiz uma série, que foi a primeira que eu gravei, e agora eu fiz mais 3 séries seguidas, entendeu? Foi reduzindo a intensidade, pelo fato de eu ter reduzido a carga, foi. Mas, em compensação, o volume de treino foi aumentando, porque ao invés de fazer 10 repetições, como eu fiz na primeira série, eu fiz 24 repetições nessa, então é o equivalente a 3 séries normais, vamos supor, se a gente fosse dividir em 3 séries de 10 repetições, então em uma série eu consegui fazer 3, então é para isso que muitas das vezes o método avançado de treino funciona, para você otimizar, para você dar volume no treino, para você dar intensidade, porque assim como eu reduzi, eu poderia ter aumentado, isso faria com que a intensidade do meu treino, assim como o volume, subissem na mesma direção, fosse diretamente proporcionais. Eu vou fazer mais uma série agora, eu vou fazer com uma carga maior do que eu fiz a primeira e esse drop da segunda. Eu vou fazer com 60 quilos, eu vou tentar ficar entre 6 e 10 repetições. Fazer 11, em homenagem a Stranger Things. De vez em quando meu inglês dá uma falhada. Eu acabei agora na cadeira flexora. Eu vou fazer uma panturrilha. O meu treino hoje vai ser só isso. Eu sinto decepcionar vocês, mas eu tô com medo de continuar fazendo esses exercícios. Tipo, eu vou fazer aos poucos. Eu fiz o primeiro exercício ali, eu não senti nada, mas eu vou prevenir por enquanto, até porque eu vou precisar da aula, então eu vou fazer só uma panturrilha e vou me aprontar. Então, eu vou gravar de novo aqui a panturrilha. Bora lá.
Agora, finalizando o último exercício, eu acho que muitos de vocês se perguntaram por que existe essa máquina de panturrilha e por que existem outras máquinas variadas, seja no leg 180, no leg 45 ou aquelas máquinas em pé de panturrilha. Mas basicamente é porque a gente tem dois músculos principais na nossa panturrilha, que é o gastrocnêmio e o sóleo, que é o nome dessa máquina, por sinal. Então, por que eu preciso trabalhar esses dois músculos? Não é bem que você precisa trabalhar, é porque você precisa trabalhar como um todo o seu corpo. O nosso músculo gastrocnêmio ele é biarticular, então ele faz a flexão de joelho, mas também ele faz a flexão plantar, que seria esse movimento do pé. O solear ele faz só esse movimento da flexão do pé, que a gente chama de flexão plantar. Então, quando a gente combina os dois exercícios, a gente acaba potencializando o volume, a qualidade do músculo da nossa perna. Mas por que quando a gente trabalha aqui é diferente de quando a gente trabalha em pé? Porque quando a gente fica com a perna cruzada, a gente tem uma insuficiência passiva, ativa do músculo, que a gente chama, porque o músculo gastrocnêmio fica encurtado. Então a gente acaba exigindo muito mais o sóleo. Por quê? É como se o gastrocnêmio trabalhasse dividido, porque ele faz a flexão plantar e a flexão do joelho, mas quando a gente faz isso, ele deixasse de exercer 50% da função dele, enquanto o sóleo trabalha com 100% da função dele, que é justamente fazer esse movimento. Então, quando a gente combina os dois exercícios, tanto o sóleo quanto qualquer tipo de panturrilha da qual a perna esteja estendida, a gente potencializa a hipertrofia muscular, hiperplasia, o número de células. Então é por isso que tem essa variável dentro das academias, que é a panturrilha solear, que é esse músculo mais externo aqui, e o gastrocnêmio, que é esse músculo mais interno, que é o que a gente naturalmente chama de batata da coxa, batata da perna. Então a gente tem que sempre combinar os dois exercícios para a gente ter uma função melhor, ter uma hipertrofia melhor, dar uma qualidade maior para o músculo. Finalizei o último exercício. Eu quero dizer que esse não é um treino que eu passaria para alguém saudável, sem alguma limitação, seja temporária ou seja crônica. Mas é o treino que eu estou podendo fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido as dicas. Se você não é da área, mas eu espero que tenha ficado pelo menos claro ou simples, para que você tenha entendido tudo que eu vim falando durante esse vídeo. Assim que eu postar esse vídeo, vão aparecer alguns amigos meus que provavelmente eu vou trazer para treinar, algumas alunos para corrigir, alguns exercícios para potencializar ele no geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês curtam, comentem, compartilhem com alguém que gostou do vídeo. E é isso. Eu volto amanhã.